O fim do mundo sempre chamou a atenção das pessoas. Alguns têm medo, outros têm curiosidade. E muitos acabam se perdendo no meio de teorias, previsões e alarmismos. Mas existe uma pergunta que realmente importa. O que a Bíblia de fato ensina sobre o fim dos tempos? Hoje, no Fé na Resenha, nós vamos separar o mito da verdade. Vamos deixar de lado o sensacionalismo e entender o que Deus realmente revelou sobre o fim de todas as coisas. Quando a Bíblia fala sobre fim, ela não está descrevendo a aniquilação do mundo. Não é o fim da existência humana. Também não é um colapso caótico sem propósito. O fim nas Escrituras é o fim de uma era e o começo de outra. É o momento em que Deus restaura todas as coisas. O mal é derrotado e o reino de Cristo se manifesta de forma plena e definitiva. Jesus falou sobre esses acontecimentos em Mateus capítulo 24. Pedro descreveu a transformação do mundo em 2 Pedro capítulo 3. E o livro de Apocalipse apresenta a vitória final de Cristo sobre o mal. O ponto central é simples, mas profundo. Jesus voltará. Deus julgará o mundo com justiça e a criação será renovada. Essa é a mensagem constante do Novo Testamento. Não é uma mensagem de terror, é uma mensagem de esperança. Ao longo da história, cristãos sinceros interpretaram esses textos de maneiras diferentes. É importante entender essas visões, porque elas moldam como cada pessoa enxerga o futuro. A primeira visão é o pré-milenismo. Ela afirma que Cristo voltará e governará literalmente por 1000 anos na Terra. Depois desse período, virá o juízo final e a nova criação. A segunda visão é o amilenismo. Nessa visão, o milênio não é literal. Ele representa o período atual da história, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nessa interpretação, já estamos vivendo o milênio de maneira espiritual. A terceira visão é o pós-milenismo. Ela ensina que o Evangelho avançará no mundo ao ponto de transformar sociedades inteiras, trazendo um período de paz antes da volta de Cristo. Mesmo com diferenças importantes, todas essas visões afirmam um ponto essencial: Cristo reina, Cristo vence, Cristo volta. Mas existe um problema moderno. Hoje, muita gente mistura o Apocalipse com o misticismo. Muitos unem a profecia bíblica com teorias da internet. Falam de nova ordem mundial. Ligam textos bíblicos à numerologia. Criam previsões específicas que a própria Bíblia nunca determinou. Esse tipo de leitura faz as pessoas trocarem esperança por paranoia, trocando o Evangelho pelo medo. E a Bíblia nunca foi escrita para isso. A mensagem de Jesus é clara. O foco não é calcular datas. O foco é viver preparado, vigiar, orar, amar, servir e manter o coração firme na fé. A verdade é que a Bíblia não revela o fim para nos assustar. Ela revela o fim para nos orientar, para mostrar que a história não está fora de controle e para afirmar que Deus conduz todas as coisas a um propósito final. Enquanto o mundo fala de caos, de colapso e de medo, a Bíblia fala de triunfo, fala de restauração, fala de esperança. O fim não é o fim, é o começo do que é perfeito. E isso afeta a nossa vida hoje, porque se Cristo vai voltar, então nossa fé precisa ser vivida com seriedade. Não é sobre viver apavorado, é sobre viver despertado, é sobre lembrar que tudo o que fazemos tem consequências eternas. A escatologia não é um tema distante. Ela toca o modo como tratamos as pessoas, o modo como lidamos com o tempo, o modo como lidamos com o pecado e o modo como enxergamos o futuro. Em vez de medo, a Bíblia nos chama para a coragem. Em vez de desespero, ela nos chama para a esperança. Em vez de teorias, ela nos chama para a fidelidade. O Apocalipse termina com uma promessa poderosa. Jesus diz: "Eis que venho sem demora." E a resposta da igreja é simples: Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a postura do cristão: não fugir, não se desesperar, mas viver preparado, firme e confiante. No fim, o Apocalipse não é um livro sobre trevas, é um livro sobre luz. Não é um livro sobre medo, é um livro sobre vitória. É a certeza de que o mal tem prazo de validade e que Cristo triunfará para sempre. Então a pergunta não é quando o fim vai acontecer. A pergunta é: como estamos vivendo até que ele venha? Essa é a verdadeira questão. E essa é a mensagem do Evangelho. Se esse vídeo falou com você, deixa o like para alcançar mais gente. Se inscreve no canal Fé na Resenha para não perder os próximos conteúdos. E compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Deus te abençoe e até a próxima resenha.